Foi por isso que a China hoje é a principal referência em telefonia celular é a China, não é os Estados Unidos, porque ela pulou o desktop, o computador. Ela já foi para outra onda, né? Então, essa é a visão, quando a gente fala de visão de contexto. O que está por vir? Primeira coisa que você ganha bastante dinheiro de repente, por investidores, você quer comprar o melhor. E comprar o melhor, na verdade, não é a solução. Sobretudo quando falta uma visão clara do Exatamente. negócio. Olá, eu sou Sandro Magaldi. E eu, José Salibinato, Salibão. Nós somos autores de 10 livros de negócios e protagonistas do Gestão do Amanhã podcast. Esse programa, momento que nós viabilizamos aqui para compartilhar o nosso conhecimento com vocês. É tudo que nós estamos estudando, nós trazemos aqui de uma forma estruturada para compartilhar com os amigos e com as amigas, né, Salibão? Com certeza. A nossa paixão é conhecimento de gestão. Para nós é muito claro que quanto melhores as coisas são geridas, a gente tem mais propriedade, mais paz na nossa vida, né? Cria mais valor. Cria mais valor, né, Sandrão? Pra todo mundo. No final do dia, a confusão que nós vemos no mundo é falta de boa gestão, né, Sandrão? Não é? Falta de boa gestão, se você quer saber. E falando em falta de boa gestão, aí nós temos uma provocação. Vocês falam tanto em casos bem-sucedidos, mas e quando dá errado? Muito errado. Muito errado. E aí, Salibão, olha que legal. Esse episódio aqui... Quando uma decisão custa uma empresa? Custa uma empresa. Uma decisão custa uma empresa, Sandrão. E quando custa um setor inteiro? Pois é. Um segmento inteiro, Salibão. Esse é o ponto, né? Então, esse daqui foi uma sugestão. Olha que interessante. Nosso amigo aí, o Paulo Buchal, fez uma sugestão. Por que vocês não fazem um programa do que deu errado? E o Rafael, que eu não tenho o sobrenome do Rafael, porque ele fez o comentário lá no Spotify, ele falou, comenta com a gente aí, o que deu errado com a Nokia, já que vocês falam tanto? Então nós resolvemos somar a sugestão do Paulo, mais a do Rafael, e trazer para vocês nesse episódio 5 motivos para a inovação não dar certo. Não é dar certo. Por quê? Quais são os motivos dela dar errado, né, Salibão? O que você tem que fazer para dar errado, né? E olha que você está estudando isso faz tempo, né, Salibão? É um dos capítulos do nosso livro novo, é justamente o que dá errado, né? Pois é. Vamos discutir isso? Mas antes, faça como 2 recados, 2 mensagens. Primeiro, faça como o Paulo Buchal, como o Rafael. Entra aí nos comentários, dê a sugestão do tema que você deseja que se transforme, que vire um GA, um Gestão do Amanhã podcast. Se estiver dentro do nosso repertório, nosso escopo, nós vamos priorizar as sugestões do amigo, da amiga que está nos acompanhando. Segundo, ainda não nos segue no YouTube ou no Spotify? Por favor, nos siga agora mesmo. Gostou do episódio? Dá um like. Essa é a forma que você tem para nos auxiliar a expandir esse conteúdo que tem criado tanto valor para tanta gente. E tem muita gente que ainda não conhece essa parada, né? Então, vamos espalhar para todo mundo que a gente cria valor para mais e mais pessoas. Recomenda. Parceiros, faz né? grupo de cumbuca. Fornecedores. Né? Seus colaboradores. Grupos de... assiste um episódio numa semana e junta todo mundo para discutir na outra, né? Pois é, por exemplo, vamos discutir o que pode dar errado na inovação? Você pode unir lá a equipe dedicada a esse tema, toda a sua liderança, a partir do episódio, fazer uma discussão estratégica para o seu negócio. Salibão, de onde vem essa ideia, né? Porque a gente tem casos clássicos, né? De empresas que foram referências, reconhecidas como as mais inovadoras do planeta e sucumbiram. Isso é uma realidade, está muito presente, não é, Sandro? Olha, Sandrão, eu acho que o fracasso, né, sempre esteve presente, né, no mundo dos negócios. É normal, a gente sempre ter, faz parte, dentro da escola de negócio, discussão, né? O que é diferente, né? Que foi uma das razões que nós começamos esse trabalho, né? Foi nunca na história do mundo da gestão do business, nunca tantas e boas empresas se perderam pelo caminho. Boas empresas. Nunca, em tão pouco tempo. E muitas. Sim. E muitas, Sandrão. Sim. Aquelas clássicas, né? Blockbuster, Nokia. Toys R Us, né? E BlackBerry, né? Kodak, né? Kodak. Mas a velocidade que isso vem acontecendo é muito grande, né? Que foi parte da razão que a gente começou esse estudo. Como tantas empresas centenárias
consegue desaparecer em questão de meses, Sandrão. Né? Antes ela demorava, né? A Sears demorou, todo mundo sabia o final da Sears, né? Mapping, a Mas demorou anos, né? Hoje não tem mais espaço. Hoje não tem margem, né? Não tem margem, né? Então isso chamou muito a nossa atenção. E um caso principal, né? Que foi o caso da Xerox, né? Que aliás, meu pai fez uma vida tirando cópias para as pessoas, né? Que pagavam, fazia o leasing fotocópias, fazia o leasing da máquina e vendia as cópias, né? Eu tenho o maior carinho, é triste de ver o final dessa empresa que nos trouxe tantas coisas boas. Mas, de novo, né? O sucesso, né? Como diz o Peter Drucker, né? As árvores não crescem até o céu, né? A cada X anos você tem que simplesmente se reinventar. E aí entra a história, né? Que você acha que vai. E às vezes você pode até ser inovador, mas não levar a inovação tão a sério como você deveria. Ou sistematizá-la. Levar a sério você leva. Você leva. Mas talvez não tenha uma visão de negócio. E aí a gente pode começar nosso enunciado. A gente separou cinco motivos importantes que servem como aprendizado para você. O primeiro, Salibão, que tem a ver com essa perspectiva da Xerox, é a falta de uma visão clara do contexto e do futuro, né? Exatamente, do que eles queriam, né? Nos anos... A Xerox foi revolucionária, né? Desde os anos 40, 30, trazendo inovações fantásticas em termos de fotocopiadora, né? Ao ponto de ganhar... E você sabe que quando nós fizemos um study tour, lá nos anos 80, nós levamos os brasileiros para visitar a Xerox, Xerox e a Kodak. Olha que coisa incrível, me né? recordo. Vocês foram visitar... Porque eram empresas, eram as maiores que tinham. Xerox Park, né? Eram as maiores empresas que tinham. E aí eles ganharam tanto dinheiro que eles resolveram fazer, então, o escritório do futuro, né? Fazer o escritório do futuro, contratar o Dream Team, né? De novo, é fácil. A partir do momento que... Sandrão, eu já tive essa experiência lá na HSM de ter os nossos investidores. Pela primeira vez eu tinha dinheiro fácil, né? Aí eu falei, a primeira coisa que você ganha bastante dinheiro de repente por investidores, você quer comprar o melhor. E comprar o melhor, na verdade, não é a solução. Não é a solução. Sobretudo quando falta uma visão clara do Exatamente. Né? Que coisa, né? Não é a solução. Não há dúvidas. Então não adianta, não é dinheiro que resolve a coisa, são os sistemas que resolvem. Falta de uma visão clara do contexto, você vai inovar coisas e não saber como utilizá-las então, na realidade. Eles criaram assim, vamos criar um escritório do futuro, como um showroom para Xerox. Estavam, como diz os americanos, loaded with money, né? Sim. Cheio do dinheiro. Vamos contratar o Dream Team. Contrataram os maiores cientistas da época, que viraram fundadores da Adobe, várias Eric Schmidt, organizações. da Google, o criador da internet, o criador do mouse, né? Só que deixaram que os regulamentos fossem feitos por eles, né? Pelos caras. E aí começa a desandar. Não tem o interesse da empresa, tem interesse dos... Falta a visão clara do contexto e do negócio. Falta a visão clara do contexto do negócio. Fica a visão do indivíduo. Exatamente. E não necessariamente está alinhado. Exatamente. Aí começa... Os inventores começam a fazer coisas que, a hora que você bota muito cientista junto, sem uma visão de business, cara, os caras começam a sonhar. Imagina, com budget ilimitado, você imagina o que você pode criar. Sem ser cobrado? Você imagina o que você pode criar, né? E aí já começa a desandar o projeto. Não há dúvidas. Você sabe que eu estava lembrando quando eu estava fazendo essa agenda, até fiz uma anotação. No Gestão do Amanhã, a gente conta a história da Nokia também, com a Navitec, né? Sim. Essa história é muito interessante, né? A gente fala muito da Nokia como um dos casos de insucesso, e infelizmente é verdade. A Nokia, só para você ter uma ideia... Nokia Telefones, né? A Nokia Telefones. Celulares. Né? Telefones celulares. Tem a parte de infraestrutura a divisão mas não é sombra do que era a Nokia Telefones celulares. A Nokia podia ser uma Apple, você concorda? Sim, com certeza. Ela era uma Apple. Ela chegou a ter um valuation de 1 bilhão de clientes em 2007. 1 bilhão de clientes em 2007. Em 2007, o valor de mercado da Nokia celulares era de 150, quase 150 bi de dólar. Okay? Trazendo para hoje eram 700, 800. Sem dúvida. 15 anos, Salibão? Mas sem dúvida. Até olha, se não mais, viu, Salibão? Vou fazer essa evolução. Chegando no tri, né? Chegando no tri. Chegando na Apple. Ela era Apple, né? E ela foi vendida 6 anos depois. Ela foi vendida em 2012 para a Microsoft, a divisão de celulares, por 8 bi de dólar.
Foi um dos processos de depreciação de valor mais rápidos e ferozes da história corporativa. E um dos momentos que eu me recordo da história que a gente conta no Gestão do Amanhã é quando a Nokia teve até uma visão interessante, ela teve uma visão de que os aparelhos celulares seriam multifuncionais e que cada vez mais as pessoas utilizariam ferramentas de geolocalização para se locomover. Ou seja, ela teve uma visão pertinente sobre um comportamento que hoje é estabelecido. Mas a forma que ela resolveu o problema é o que eu sempre digo, né, Salibã? Ela usou um pensamento velho para resolver um problema novo. Exatamente. Em 2002, que ironia. Em 2007, mesmo ano que Steve Jobs lança o iPhone, a Nokia compra uma empresa chamada Navitec. Grosso modo, a Navitec era a maior empresa de antenas da Europa, né? Redes da Europa. Ela compra a Navitec por cerca de 8 bilhões de dólares. Pensando do mesmo 2007, jeito, né? pensando do mesmo jeito. Qual foi o pensamento dela? Horas, se geolocalização é o caso, eu vou comprar uma empresa que vai colocar antena em todo mundo e o meu celular vai se comunicar com as redes e vai se localizar. Salibão, em junho, julho desse mesmo ano, em Israel, alguns empreendedores têm a mesma visão de mundo, que a geolocalização seria um atributo cada vez mais valorizado pelas pessoas que usariam o smartphone que o Steve Jobs estava lançando como ferramenta. Só que esses jovens empreendedores pensaram novo no novo. Eu não vou ter antenas. Vou usar a estrutura já existente, né? Cada indivíduo vai ser uma antena. Cada pessoa, cada aparelho celular vai ser uma antena. Quem eram esses jovens? Israel, os fundadores do Waze. Fazendo curta uma história longa. O investimento que a Nokia fez na Navitec sucumbiu, como eu já disse. Ela valia 150 bi, foi vendida 6 anos depois por cerca de 8 bi para a Microsoft. Gestor, né? Diga de passagem, depois de um ano a Microsoft deu como perda contábil. Sim. Né? Nokia celulares. O Waze, em 2023, portanto, um ano depois da Nokia ser vendida para a Microsoft, o Waze foi vendido para o Google por 1,2 bilhões de dólares. Bilhão de dólares. Percebe? Então, veja, para que você inove com sucesso, você tem que ter uma visão, uma sensibilidade quanto ao contexto atual e futuro. Se você não tem essa perspectiva, você corre o risco de fazer inovações maravilhosas que vão demandar um investimento pesado que ficam obsoletas rapidamente, né? É o caso da Xerox, é o caso da Nokia. Por isso que alguns fazem observações quando a gente fala sobre a Nokia e tal, mas são observações no mínimo superficiais. Primeiro está falando da Nokia celulares. Quem conheceu a Nokia celulares sabe que ela era tão líder quanto a Apple é hoje e com o estigma de ser uma empresa hiper inovadora. Mesmo a Nokia existindo hoje, ela não é sombra do que ela foi, Salibão, porque ela era uma empresa... Ela voltou a ser o que ela sempre foi, né? Infraestrutura, né? Infraestrutura. Internet. Não mais B2C. Então, primeiro tema para você anotar aí. Falta de uma visão clara. Aliás, na falta de uma visão clara, você sempre cita o exemplo de negócio, você sempre cita o exemplo da Kodak, né, Salibão? Sim. Como vai vender filme? Exatamente, né? E colocando a pergunta, né? Fazendo a pergunta certa e deixando de fazer a pergunta errada, né, Sandrão? Exatamente. A Kodak também faltou uma visão de negócio, como a máquina digital foi inventada nas fileiras da Kodak, faltou uma visão de contexto. A tecnologia digital, né? A tecnologia digital foi inventada lá. Faltou uma visão de contexto. Faltou a visão e fazer a pergunta errada e a coragem de matar o seu próprio negócio, né, Sandrão? Aí sim é uma mentalidade. Porque foi uma das perguntas que o presidente fez para o cientista, falou assim, mas o que esse negócio faz? Coloca imagens na tela. E falou assim, mas se a gente colocar isso na tela, como é que nós vamos vender nossos filmes, que é metade das vendas, né? Aborta isso aí. Né? Então, em vez de ter a coragem de... Motorzinho 2, põe para rodar, roda no paralelo, quando dá faz o phase out. Exatamente. Aí alguns perguntam, tá bom, mas vocês falam da Kodak, mas o que seria? Gente, a Kodak podia ser um motor por trás de todo smartphone do mundo. Sim. Concorda, Salibão? Exatamente. Eu tinha tecnologia, tinha tudo, eu podia chegar para as Apples da vida, para Samsung, para Nokia e falar assim, ó, o que vai rodar vai ser a minha tecnologia. Tinha tantas... A Kodak podia ter se unido com uma empresa de telefonia e criado um celular, não sei. Mas não. Mas ela perdeu essa perspectiva porque não teve um entendimento claro do contexto. Aí a outra questão a outra pergunta errada, né?
que mais ela faz? Né? Quais são as outras funcionalidades? Olha, ela imprime a foto com perfeição. Falei assim, eu gostei. Ou seja, fazendo bem o que sempre fez. E aí vem... fazendo melhor o que fazendo melhoria incremental. E aí vem, Salibão, se a primeira é falta de visão de contexto, o segundo motivo é uma clara desconexão entre a pesquisa e comercialização. E a Xerox, então, é um exemplo claro disso, né, Salibão? É uma distensão entre a inovação e a visão mercadológica. É aquele slide que você tem de um tênis todo incrementado que no final não serve para nada. É um porta-tênis, né? Um porta-tênis. Porta-tênis. Para que eu vou usar um porta-tênis? É uma grande ideia que não serve para nada. E no caso da Xerox, Sandrão, o grande erro foi que os cientistas, porque eles eram muito fortes, né? Muito. Eles fizeram um acordo para a Xerox não interferir no trabalho deles durante 5 anos. 5 anos? 5 anos. Aí foi um erro fatal, né, Sandrão? Não pode interferir no trabalho deles. Agora, você junta um monte de cientistas junto, com todo respeito aos cientistas, é raro especialidade. eles terem alguma visão comercial. Então você tem que ter, né, gente que transforma aquelas invenções em comercial. Foi exatamente o que o Steve Jobs teve. Exato. O Steve Jobs, ele entrou lá e teve a visão comercial do que os caras da Xerox estavam inventando, né, Sandro? Não, e aquela referência, né? O computador pessoal foi inventado pela Xerox. Sim. Só que custava $16 mil. Na época, né? Hoje seria $150 mil. Caraca, $200 mil. Sei lá quanto seria. Você imagina, só se fosse $15 mil que seja, hoje em reais já seria quase $80 mil. Um computador. Pois é. E aí a Apple vem, entende toda aquela lógica e lança o produto por $3 mil. Exatamente. Percebe? Então, assim, a inovação tende a não dar certo quando ela for desassociada da estratégia e visão de negócios do negócio. Eu tenho que... E aí, Salibão, é um distanciamento do quê? Do cliente, você concorda? Exatamente. Aí você vê, por exemplo, o que o Google, né, que é tradicionalmente conhecido pelo seu motor 2, que era o Google X, que agora é só X, né? Aliás, X para todo mundo agora, né? Tudo é. Tudo é X hoje, até né? a Xuxa. A influência da Xuxa. No Google, né, que é o motor 2 deles, que tá pensando lá, que trouxe o Moonshot, a visão Moonshot, né, do tiro na Lua, né, que originou a própria Singularity University, né? Ele tem eles trouxeram para dentro líderes, cientistas, mas com uma visão comercial, com sucesso comercial. Donos de patentes, criadores de startups, caras que... Um outro mindset. Que fizeram, entendeu? Que fizeram. Aí não tem erro, né, Sandra? A hora que você mistura a visão comercial com a visão tecnológica, dá uma junção muito boa, né? Eu acho que o melhor exemplo de alguém que sabe articular inovação com visão de mercado é Steve Jobs. Sim. Steve Jobs era uma águia. Sim. Aqueles lançamentos de produto, como ele fazia, Salibão, sabe? O senso, né, aguçado que o One More Thing, né, que é uma, né? E One More Thing pode ser entendido como uma funcionalidade a mais, algo a mais, né? Que a tela touch seria a grande revolução, não precisa ter um celular que fosse o mais sofisticado possível, mas as pessoas iam usar o celular para navegar, que o iPod, as pessoas queriam ouvir música, a música que elas desejassem, não o CD inteiro. O Steve Jobs, ele tinha uma habilidade incrível de conectar os pontos, né? De ligar inovação com negócios. E aí você fala, tá, mas é o Jobs. Olha, eu ainda vejo muitas iniciativas naufragarem de empresas consolidadas por uma falta da visão do cliente do negócio, Salibão. Porque é uma ideia que surge dentro das 4 paredes de uma sala com ar-condicionado que não tem a perspectiva de mercado, né? Às vezes vem, inclusive, sugestões de ideias que são apresentadas nas reflexões estratégicas que eu participo e tal, de projetos que você dá uma gulgada, você encontra soluções semelhantes a que estão sendo desenvolvidas lá com uma grande inovação. Então, essa desassociação com o mercado custa caro. É o segundo motivo. Aí você tem que ser muito delicado, Sandrão, porque na questão do Google, eles foram perfeitos, né? Eles trouxeram os líderes que tocam o X, né? Tem esse background, porque também não adianta você botar alguém só de negócios que não entenda o que está acontecendo lá, cara, que você vai ter uma desconexão das coisas. Né? E não vai viajar, né? Precisa ter esse balanço. Esse balanço, né, Sandrão? Não há dúvida. E não é fácil achar esse tipo de gente, hein? Duro. Por isso que a tendência é você unir esses dois, né, Salibão? Tem uma perspectiva que você tem a complementaridade desses perfis na organização.
E aí, o terceiro motivo, ele é uma das essências do nosso livro A Estratégia do Motor 2, não é, Salibão? Que é uma descoberta importante. Um dos motivos principais da inovação corporativa não dar resultados é a falta de um sistema de estruturas e processos eficientes, né? Falta uma governança, falta um sistema para a inovação dentro da organização. Com né? certeza, Sandrão. No Xerox PARC, né, que é... Por incrível que pareça, a contribuição da Xerox para a tecnologia, pessoal, É enorme. foi tão grande que o PARC ainda existe. A Xerox doou o PARC, né? Parque. Chama-se Palo Alto Research Center, que virou o centro onde tudo começou. A interface gráfica, a programação orientada a objetos, o mouse, impressão a laser, computador pessoal, que foi para tudo na mão dos outros. Olha, pessoal. Eles não coisa... sofreram de nada. E um dos problemas, quando eles botaram o Dream Team dos cientistas, é que não tinha chefe. Todos eram chefes. Não tinha hierarquia. Não havia governança. Não havia governança, não tinha hierarquia. Então todo mundo mandava. Então era um concordando com o outro. Né? Perfeito. Você não tem hierarquia, pessoal? Experimenta não ter hierarquia na sua empresa para ver o que acontece. Não tem estruturas de comando. E, Salibão, outro elemento que você trouxe nos seus achados que tem a ver com essa história da falta de processos eficientes e o distanciamento do negócio era a distância geográfica. Né? A distância geográfica foi fundamental, né? A distância entre o laboratório de inovação e a sede era muito grande no mundo onde a comunicação e o funcionava Silicon como Valley hoje. estava começando aquela época, né? Então, naquela época, você não tinha as facilidades que você tem hoje de comunicação. Era via telefone, acho que nem fax existia ainda. Sem dúvida. Era via telefone e telex. Então, você ter essa desconexão longínqua ainda é um problema. Sem processos. Ainda é um problema. Salibão, quando a gente estava pesquisando sobre esse caso, um outro caso que me A gente chama viu, a atenção... desculpa interromper, Sandra, mas você pega o que a Ambev fez. Fez a primeira ZX Ventures. Do ladinho. Primeiro fora, depois mais perto, agora dentro. É assim, ó, primeiro estava numa casinha 500 metros. Depois estava no mesmo prédio, no outro andar. Agora ela não existe, ela está dentro do negócio. Porque a inovação, o motor 2, ele entra dentro da coisa, né, Sandra? Né? Agora, se ele não tivesse processos e sistemas estruturados, ele não conseguia internalizar esse conhecimento. Exatamente. Ia ser na cabeça desses agentes que podem ir e vir. Quando está falando de processos eficientes, um caso que chama atenção, que tem até um filme muito bom, é o BlackBerry, né, Salibão? Sim. A BlackBerry, quem assistiu o filme, quem estudou o caso, né, foi uma empresa notável, italiana, né, a RIM, empresa notável, muito focada no desenvolvimento do produto. Tanto que, até hoje, muitos técnicos falam que o hardware da BlackBerry é superior ao da Apple muitas vezes. Ele não tinha uma estrutura orientada à inovação. Então, toda a organização estava focada e dirigida para a melhoria contínua. Quando surge o smartphone, primeiro foi negligenciado e depois não conseguiu reagir. Sabe o que me chama a atenção, Salibão? O BlackBerry tinha 82% do mercado corporativo, né? Com o equipamento, né? O smartphone vem, a Apple lança o iPhone, eles tiveram tempo de reagir, Salibão. Eles tinham muito mercado. Eles não foram capazes de reagir. Por quê? Não havia uma estrutura orientada à inovação. Dessa forma, eles não conseguiam dar vazão a novas ideias, sempre focavam em melhorias incrementais. Deu no que deu. Há 2 anos atrás, a BlackBerry definitivamente fechou as portas, né? E era um grande líder, uma empresa inovadora. Pois é, né? a hora que você fala BlackBerry, não é que você está falando da Sears, né, Sandrão, lá atrás. Pois é. Você está falando de uma empresa de tecnologia, né, Sandrão? Cara, isso que é assustador, né? E uma empresa que foi uma empresa campeã. Pois é. 82% do mercado. É muita coisa. Todo mundo tinha o BlackBerry. Pois é. Não conseguiu. Por quê? Falta estrutura. Então, mais uma referência para você. Qual é o sistema que você tem na sua organização que dá vazão à inovação? Qual é a governança que você tem? Então, a gente está falando aqui de fluxos, processos e governança. Rituais. Quais são os rituais? Como você define tudo isso? Se você quiser mais informações sobre isso, no livro A Estratégia do Motor 2, a gente tem um capítulo que a gente só fala sobre governança, inclusive apresentando frameworks para você montar a governança adequadamente. Terceiro motivo, falta estrutura. O quarto é muito interessante, né, Salibão? É subestimar a competição, a concorrência, né? É quando surge uma ideia nova, ao invés de você entender que ela pode ser transformadora e valiosa, é você subestimar aquela ideia nova, né? Exatamente. Aí você não inova. Porque você é tão confiante no que você construiu,
né? Tão confiante. E aí entra aquela coisa da teoria do Michael Porter, né? Que você se fortalece, né? Para que tenham poucos entrantes, né? Até que vem uma nova tecnologia, ele entra, como Pelas diz beiradas. pelas beiradas, né? Como diz o Clayton Christensen, né? E através da tecnologia barata ele disrupta um setor inteiro, né? Enquanto isso, a Blockbuster, a primeira coisa que eles fizeram quando eles viram a Netflix vindo com o streaming foi fortalecer as lojas, Sandrão. Fortalecer as lojas. Eles gastaram em vez de A procurar, história mostra isso. em vez de procurar, cara, agora a gente quer comprar vocês, a gente quer aprender com vocês, eles foram para o outro lado, né? Tentando travar o intravável. Agora dá pra gente entender, né, Salibão? Quando o Blockbuster surge, ela surge com o propósito de reinventar a experiência do cliente com entretenimento no lar. Então, ela desenvolve toda uma lógica, ela foi precursora nisso, né, Salibão? Pra gente se entreter, nós tínhamos que ir no cinema. Ela cria uma fortaleza em cima disso, mas ela fica tão focada nessa fortaleza que ela fica cega aos movimentos de concorrentes. A história é clássica, nós já comentamos aqui sobre esse tema, quando nós falamos sobre Netflix, né? A Blockbuster pôde comprar por 50 milhões de dólares a Netflix, e ela não comprou, ela ignorou. Era uma Netflix diferente, né? Era uma Era. Netflix mais de aluguel de filme, Porém, com um modelo de negócio diferente. Mas não era o streaming, né? não era o streaming, Não era o mas o modelo de negócios já era uma inovação. É. O modelo de negócio da Netflix, que era um modelo de negócio de entrega postal de DVDs, né, VHS, DVDs, já era uma inovação, e foi essa inovação, como a gente mostra também no nosso livro, que habilitou a Netflix a ser um streaming digital. É. Se ela não tivesse esse modelo, ela não teria capacidade de ser o que ela é hoje. A Blockbuster, ela ignorou, né? E não é o caso de ignorar, é natural que empresas neguem ou empresas decidam não ir adiante com movimentos como esse. O que chama atenção em histórias como essa é a arrogância. Uhum. Né? Salibão, você sabe que atualmente eu tenho estado muito diligente com esse negócio quando a gente vê aqui no Brasil a evolução do Nubank. Uhum. Né? Aliás, temos um episódio só sobre o Nubank, é só ir na nossa playlist aí. Fizemos um episódio só sobre o Nubank. Chique, né? Bonito, né? Nós já temos, são mais de 40 programas, né? Só, Nossa playlist, né? É só você ver o programa o Sandrão do Nubank. e eu, pessoal, nós somos o único podcast onde nós somos o podcast. Só A nós gente não dois. convida mais ninguém aqui, é só nós aqui. De vez em quando a gente Tivemos um com o faz Diego uma Barreto, exceção foi uma aí, delícia. faz uma exceção aqui as ali. que merecem. Né? As que merecem. Mas, Salibão, eu cansei de ouvir histórias, né? Não, o Nubank, Salibão, é espuma. Negócio de banco é para banqueiro. Isso daí não vai dar certo. Isso daí é só uma história para tirar dinheiro do investidor. Quando nós estamos gravando esse podcast, há 2 semanas atrás, o Nubank reportou um lucro no quarter, né? No trimestre. Um lucro de quase 2 bilhões de reais, 100 milhões de clientes. E o valor de mercado do Nubank, pasmem, né? Passou, Não foi 2 bilhões de dólares? Não. De reais. Tá. Se eu estiver equivocado, fica na conta aí, mas reais. Agora, o valuation do Nubank passou o valuation do Itaú. Sim. Ok, o valuation é uma métrica de sucesso, futura, mas não é única. Tudo bem. Visão futura, né? É uma visão futura. Agora, Salibão, para minha geração, é impensável isso. Seria impensável. Então, pode ser que dê ruim? Pode ser que dê ruim. Acredito que o Itaú está se fortalecendo. Pode ser. Agora, negligenciar que esse competidor tem valor é de uma arrogância brutal. Sim. Que vai pagar um preço. Aí eu não inovo porque eu falo isso é espuma. Isso daí não vai dar certo. Eu tenho que mudar essa. Às vezes vale a pena até entrar no que não vai dar certo, né? Para ver quanto. Aprender. É isso que eu falo da Blockbuster, Salibão. Engenheiro de obra pronta é fácil. Então eu não quero ter essa pretensão. Mas de repente o valor de acesso era tão baixo, que valeria a pena comprar só para aprender. Ou então só para matar a ideia. Você entendeu? Mas ele nem deu a resposta. O Reed Hastings comenta que ele nem recebeu a resposta. Então note que muito daquilo que a gente imaginava que era bolha, Amazon. Eu cansei de ler artigo. Eu tenho um slide que eu mostro, um título de uma publicação importante, falando que a Amazon era bolha. E falta até de entendimento no que a empresa está querendo fazer. Né? Porque você pega a Amazon, né? Na época, né? Eu lembro que eu conversei com o principal livreiro do país.
Ele falou, mas ninguém vai querer comprar livro no digital. As pessoas querem vir na livraria, né? Ah, não vai ter essa. Livro é, Mas né? quem disse que a Amazon queria ser uma livraria, né, Exatamente. Sandro? Então, até o falta de entendimento no que está por vir, né? Salibão, esse Eu acho que mesmo o entendimento tem que ser naquilo que a empresa está apresentando e no que ela está pensando. Você tem que ler o pensamento dela, né, Sandro? contexto. Esse mesmo empreendedor, eu lembro que uma vez eu estava conversando com ele e falou: mas eu torço para a Amazon vir para aqui para o Brasil, para trabalhar com toda essa complexidade tributária e tal. Ela tem que vir mesmo. Ela veio. E o que aconteceu com esses livreiros? Pois é. Né? Infelizmente, hein? E olha que a gente fala aqui com tristeza e pesar, né, Salibão? Que o nosso negócio é para que as empresas deem certo. Ninguém aqui está se rejubilando por empresas que não deram certo. Pelo contrário, a gente fica muito triste. Agora, é inegável que, para que a gente aprenda e fortaleça os nossos negócios, os seus negócios, eu tenho que entender casos que fizeram com que essas organizações, que foram míticas e lendárias, icônicas, não prosperaram no Brasil e no mundo. Salibão, o BTG está passando o valor de mercado do Bradesco. Olha só. O Bradesco está caindo para a 4ª posição. Na nossa geração, Salibão, seria inimaginável imaginar uma fortaleza como essa. Eu continuo admirando a obra e a jornada do Bradesco. Inclusive, acredito que eles têm condições de prosperar a partir do entendimento adequado dessa nova realidade. É inimaginável, Salibão. Desculpa. Pode falar o que você quiser. Evaluation. Pode falar o que você quiser. Não cabe, né? São marcas icônicas. Muita atenção aos movimentos do competidor. E agora eu vejo a história da inteligência artificial, muita gente falando assim, isso daí é espuma, isso daí é que nem o realidade virtual, isso daí é que nem o metaverso. Não. Não caia nesse risco. Experimente, teste, valide. Bota o pé na água. Bota o pé na água. O Sandrão. Eu testo tudo. Tudo. Depois eu te mostro umas coisas que eu tô testando lá. Tudo. Como fazer slide, tudo. Muita coisa dá errado. Muita coisa tá incompleta. Mas, o que você falou, eu tenho que olhar o que é hoje e o potencial disso. Quando eu olho umas coisas que eu tô vendo, olhando o potencial que ele vai aprender, eu falo, isso daqui vai transformar. Eu não posso ser pego de calça curta, que nem dizia minha avó, né? 4º motivo, então, subestimar a competição. 5º e último, né? Esse talvez seja, né, Salibão, o que amarra tudo, né? Uhum. A falta de uma cultura corporativa aberta à inovação, né? Com certeza. Por isso que nós trouxemos o nosso livro, O Novo Código da Cultura, para você conseguir montar uma cultura, né? Como diz o nosso amigo Alberto Pérez, que fez a nossa imersão, que aliás hoje está brilhando na ASICS Mundial, né? Ele até me mandou um insight que a cultura deve ser que nem o bambu, né? Sim. Forte e flexível. Enverga, né? mas não quebra. E logicamente veio lá da China. Né? Sim, sim. E também usaram, dando um passo a mais, usam o bambu como doutrinar a organização. E quando você tem uma cultura muito inflexível, as inovações não entram. Salibão, agora no Brasil está acontecendo um movimento, infelizmente nós temos visto o mercado de varejo ser alvo de muitas dificuldades. Pô, o que houve de empresa de recuperação judicial é uma grandeza, né? Marcas que a gente nunca imaginava. Marcas importantíssimas. E nós estudamos muito, sempre olhando lá a justificativa do porquê aconteceu. Salibão, eu nunca vi ninguém falar o seguinte, nós estamos com problemas que nós não fomos capazes de adaptar o nosso negócio a esse novo mundo digital. Eu nunca ouvi ninguém falar isso. O que eu ouço é assim, o aluguel do shopping aumentou, com a inflação no Brasil o dinheiro ficou mais caro. Tudo isso é realidade, eu não vou negar a realidade. Mas se você pegar essas empresas que estão sucumbindo e fazer uma auditoria da experiência digital delas em relação à Amazon, a Mercado Livre, até a Magalu, a Shein, você vai ver que tem um abismo de diferença. Mas é muito mais fácil eu falar o quê? O responsável é um fator externo. E, na realidade, o primeiro responsável é uma cultura corporativa que não se abriu ao novo. E aí fica fortalecendo o velho. Quando vem a transformação, o varejo brasileiro, acho que é um bom exemplo que você colocou na sua introdução, a ruptura ela é muito rápida. É muito rápida, Sandrão. Ela começa pequenininha, depois ela explode, né? E paga um preço alto, né? Por isso que a gente diz sempre, comece pela cultura. Quer fazer a transformação digital? Comece pela cultura. Porque sem a cultura, você não consegue fazer o resto, né? Nós temos um slide nas nossas apresentações que a gente mostra a Barbie, no mundo da Barbie, né?
e bota transformação digital, né? Parece que Cor tudo de é rosa. cor-de-rosa, o carrinho, né? Você compra inteligência artificial. E aí depois você vai, cultura organizacional, uma coisa que você não consegue ver, Nebulosa. cheia de fumaça, nebulosa, né? O ser humano na cabeça, né? Essa é a realidade. Começa pela cultura. Então vamos lá. Aqui, ó, nossa colinha aqui, 5 motivos para que a gente possa ter em mente, para que você possa ter em mente as armadilhas de viabilizar a inovação. Primeiro, falta de uma visão clara do negócio e do contexto. E aí eu trago a perspectiva que o Salibão trouxe. Não é só uma visão clara do negócio e do contexto atual, mas é quais são os caminhos desse negócio e desse contexto, né? A visão muito focada e orientada aos territórios do seu negócio, sem uma amplitude de perspectiva, você não vai saber como essa inovação vai impactar a sua indústria. Foi o que a Xerox não conseguiu entender com todas as inovações derivadas do seu negócio, foi que a Nokia não conseguiu entender quando veio a demanda por geolocalização. Segundo, a distância muito grande da inovação com a visão de negócio e do negócio. A inovação tem que estar introjetada à estratégia principal do seu projeto. Por mais que seja uma inovação de ruptura, tem que estar claro qual que é a oportunidade de negócio gerada por essa inovação. Eu tenho que ter uma visão de negócio e mais, uma visão do negócio. Como ela vai criar valor para o meu negócio. É essencial essa perspectiva. Do contrário, você vai criar uma inovação que não tem aderência prática, não tem possibilidade de êxito comercial. Não vai funcionar. E aí entra o nosso jobs to be done, né? O jobs to be done. Trabalho a ser feito, né? Qual é o trabalho que o cliente quer que seja feito e determina a sua decisão de gastos, né? Inclusive está no artigo do Theodore Levitt, cara, ele bota o jobs to be done, em 1960. Você acredita nisso? Olha que coisa. Quando ele fala da centralidade do cliente. Porque qual é o seu negócio tem a ver com exatamente, que na verdade, né, principalmente para a indústria automobilística, a gente está vendo, pessoal, olha, estamos a caminho de ver uma ruptura gigantesca no mercado automobilístico, queira ou não, com a chegada dos carros chineses transformados, né, que os chineses tiveram a percepção muito maior do que a indústria tradicional, porque sempre viu que agora temos um assento de couro, não sei do que. Ano que vem vamos ter um assento de couro um pouquinho melhor. O cliente gostou. Não é isso. Deixa isso pra lá. O cliente quer outra. Eles não entenderam o que o cliente quer que seja feito. Não é incremental, Salibão, é ruptura. Eles são ruptura. Pessoal, como diz os argentinos, já era. Porque a coisa tá rápida. Já era. Escalonável, cheia de qualidade, né? Idealismo à parte, né? Nós estamos focados ideologia aqui, à parte. Ideologia, né? Não é idealismo, ideologia à parte. A gente está muito focado aqui no business, na análise de business, negócio, que afeta. O resto é resto. Mas a turma do setor automotivo, eles vão ter que se reinventar. Tomara que dê tempo. E rápido. Tomara que dê tempo, Sandrão. Eu creio que é assim, Salibão. Eu creio que ainda dá tempo, mas a janela tá fechando. Tá fechando. Ó, Uhum. Essa é a realidade. Se você pegar um carro a combustão, eu vi um próprio CEO da Ford falando, tá na internet, Sandrão. Tá no TikTok, Sandrão. Tá no TikTok. Tá no TikTok. Ele tem 150 fornecedores. Para um carro a combustão. De forma cooperada. 150 fornecedores. E você pega um carro elétrico, que eles aprenderam a fazer com a Tesla, Sandrão, você tem meia dúzia. Acabou. Como é que você vai Eles não melhoraram incrementalmente, eles criaram uma ruptura. Exatamente. E eles já foram direto, como os chineses atravessaram o combustão e foram direto no elétrico. A cultura chinesa tem muito disso, né? A despeito de ser uma cultura milenar muito ancorada numa visão tradicional, essencial, ela está sempre buscando uma nova onda de evolução. Foi por isso que a China hoje é a principal referência em telefonia celular é a China, não os Estados Unidos, porque ela pulou o desktop, o computador. Ela já foi para outra onda, né? Então, essa é a visão, quando a gente fala de visão de contexto. O que está por vir? Né? E aí vem essa terceira lógica, né, que a gente não pode negligenciar nunca a concorrência, né? Sim. Eu tenho que entender os passos do concorrente, mesmo que sejam passos que eu não tenho uma visão clara de onde ele vai chegar, porque a arrogância pode custar caro. E o concorrente hoje, Sandro, não está mais do teu lado, vem né? de todos os lados. Ele vem de todos os lados, de todas as áreas, né? Quem diria que, no caso do Nubank, que foi
foi criado por 3 jovens Sim. que só um veio do setor bancário, né. Sim. Na verdade, cartão e crédito, né, Cris? Não, eles começaram a cartão. E o Nubank é uma história boa, né, Salibão? Porque cada vez mais existem indícios, não foi oficialmente comunicado, que ele vai entrar no negócio de telefonia. Pois é. Quer dizer, então o concorrente, enquanto eu tô lá olhando o meu cluster, meu território, de repente vem um cara com 100 milhões de clientes com uma lógica digital que pode representar um impacto na minha cadeia de valor. Não posso subestimar o passo do concorrente. Terceiro. Quarto, é necessário criar um sistema para inovação. Caso inovações mal sucedidas, via de regra, são derivadas da ideia que a inovação é um insight, uma ideia. Tem que construir um sistema, uma governança clara, processos, fluxos e rituais que vão monitorar a evolução dessa inovação, retroalimentando o processo com aprendizados e crescendo continuamente. Não tendo esse sistema, é um bando de ideias ao vento que não vão ser executadas. Como diz o nosso amigo Walter Longo, que é um craque na arte Frasista? de achar palavras, né? Não é um banco de ideias, é um bando de ideias, né? Exatamente, né? Exatamente. Ele fala, não é um banco de dados, é um bando de Bando dados. de dados, né? Então é um banco de ideias, é um bando de ideias, é isso aí. E finalmente, talvez o elemento central dessa história toda. Eu tenho que nutrir, desenvolver uma cultura e uma mentalidade que suporte a inovação. Uma cultura muito orientada a medo, uma cultura muito orientada à aversão ao risco, uma cultura muito orientada a resultado de curto prazo, uma cultura muito orientada à melhoria incremental, não orna Orientada com inovação. a excesso de execução, né? Excesso de execução, curto prazo, né, Salibão? Curto prazista não combina com inovação. Fechou? Qual que é a nossa proposta para você, então? A partir desse entendimento, faça uma auditoria para você entender, nos seus sistemas de viabilização da inovação, existe algum aí que está falhando? Existe alguma frente que você não está cobrindo? É necessário cobrir. E leia o nosso livro, né? A Estratégia do Motor 2, que traz a inovação de uma forma sistemática e disciplinada, né? Coisa Sim. que o Peter Drucker já falou Fácil lá atrás, lá em entendimento. 1985, né? Como tornar a inovação de uma forma recorrente, inclusive, né? Exatamente, uma prática disciplinada. E vai te ajudar muito, né? Não há dúvidas. Passo a passo, né? Não há dúvidas. E antes de ir para o livro, então, mais um convite a você. Se você quiser viabilizar a inovação na prática mesmo e adaptar seu negócio a essa nova realidade, 16 e 17 de agosto é a última edição do ano da nossa imersão e mentoria Gestão do Amanhã na Prática. Lá nós falamos sobre toda a nossa obra, o quinteto da gestão exponencial, falamos de cultura, falamos de estratégia, falamos de inovação, falamos de liderança. Tudo isso em 2 dias presenciais em São Paulo. Eu e o Salibão costuramos todo o conteúdo, temos convidados externos e mais. Depois dos 2 dias presenciais, temos mais aulas complementares. Ao vivo. Ao vivo. Nada de coisa gravada aqui. Salibão dá uma aula ótima, desvendando o pensamento de Peter Drucker, mais aulas sobre agilidade, sobre incerteza, enfim, 3 aulas complementares e uma mentoria para todos os participantes, uma mentoria coletiva. Nós dividimos um grupo em outros grupos homogêneos menores e fazemos lá, ficamos com a turma tirando todas as dúvidas individuais, o negócio de cada um. Além de tudo isso, os participantes têm acesso direto ao Salibão e a mim para esclarecer qualquer dúvida, questão, enfim. Vou para a direita, vou para a esquerda, Exato. compro, não compro, vendo, Compro, não não compro, vendo. o que é isso, o que não é. E é know-how e know-who, né, Salibão? Exatamente. É know-how, que a gente compartilha nosso know-how, mas também fazemos as nossas conexões aí com a turma que faz sentido. E mais, né? Todo mês nós temos convidados, né, no nosso grupo Geotalks. Então, todo mês você está com a gente um período de 1h30, 1h, 1h30. A gente está com né? a gente desde o primeiro, Salibão. 1h, 1h30, onde a gente traz convidados mais de peso, né? Conteúdos temas muito legais. Né, especiais, inteligência artificial, agilidade, cultura, tudo na prática, cases, né? Então você está com a gente para o resto da vida, né? Exatamente. Está para o resto das nossas vidas, como é né? quando você comprava aqueles sócio remido, né? Vitalício. Sócio vitalício. Ó, é o cadeira seguinte, cativa. Cadeira cativa. Tem cadeira cativa. Cadeira cativa lá no GA. Vitalício. Só que é o seguinte, as vagas são limitadas. Felizmente, nós estamos na reta final e não é gatilho isso, acredite. Aliás, se você fizer a sua aplicação e não tiver mais vagas, eu lamento. Nós estamos realmente na reta final. Então, faça a sua aplicação agora mesmo. Você tem que fazer a aplicação, porque é uma forma da gente fazer uma triagem, ter participantes no mesmo nível de conhecimento.
Faça a sua aplicação agora mesmo, 16 e 17 de agosto, vai ser um prazer lhe receber lá no Learning Village da HSM, na Vila Madalena, em São Paulo. Fantástico lugar. Fantástico. Salibão, quando a gente fala de inovação e tal, tem um agente fundamental para viabilizar a inovação, que é o indivíduo. Com certeza. É isso? O seu Sandrão. livro vai nessa, a sugestão do livro vai nessa linha hoje. Não, Sandrão, quem conhece a gente sabe que a gente pega as coisas poderosas do passado, né? Em termos de ideias, de filosofias, de teorias criadas no passado, e a gente traz. Essa tem sido uma das vantagens competitivas que o Sandro e eu desenvolvemos, né? Por termos nos relacionado por tanta gente bacana, né? E principalmente o nosso mentor aqui, que é o nosso mentor intelectual, Peter Drucker, né? Que de todos os pensadores que eu conheci, nenhuma das ideias dele ficou obsoleta. Continuam pensando lá na frente. Ponta E dos ele escreveu um livro muito legal, né? Que foi um livro póstumo, né? Póstumo. Que ele, Publicado póstumamente. ele morreu em 2005, mas o livro já estava sendo... Estava na gráfica. É mesmo? Que coisa, né? O Gerente Eficaz em Ação, né? Onde ele pega as ideias do Defective Executive e traz de uma maneira mais prática, né? Com a ajuda também do professor Joseph Maciariello, que foi um professor que dedicou a vida inteira a estudar o Peter Drucker. É o único cara que fez o PhD sobre o Peter Drucker, Sandro. Olha que coisa. E lá da Drucker School of Management, que eu já tive prazer de estar lá. Então aqui o Gerente Eficaz em Ação traz várias coisas que são muito importantes para o mundo de hoje, né? Continuam super importantes, né? Que ele já entra aqui na questão da eficácia, né? Que pode ser aprendida, né? Olha que coisa, enquanto a gente está falando muito da questão do tempo, né, Sandrão? O capítulo 2 inteiro aí, você tem aí muitos tópicos aqui sobre conheça seu tempo, né? Conheça seu tempo, né? First things first, né? Muita coisa relacionado à questão da gestão do tempo, né? Que hoje as empresas estão competindo por milissegundos, né? Já milissegundos, né? Foco na contribuição, né? Procura focar no que você é forte e não nas suas deficiências, né? Deixa as suas deficiências para outros fazerem, né? Como tornar os seus pontos fortes produtivos, né? Mais produtivos ainda. Aqui tem muitas páginas, é fantástico. Primeiro, mais importante, né? First things first, né? E tomada de decisões, né? Porque hoje a gente vive num mundo onde você tem que tomar... A tomada de decisão sempre foi importante, só que agora é mais rápida. A gente tem que tomar decisões muito, porque o mundo muda constantemente. Então o nosso nível de tomar decisão, ele é rápido. E se você erra, você pode perder toda uma onda, né? Então, Peter aqui traz uma maneira de você olhar para uma decisão de uma maneira muito clara, né? E olha, pessoal, fantástico. E o mais legal de tudo, eu fui convidado para escrever o prefácio do livro. Prefácio do Salibão. Prefácio do Salibão, um livro com capa de couro, olha que coisa linda aqui. E o prefácio do Salibão. E lugares para vocês fazerem exercícios aqui, preencherem, um livro que trabalha junto com você. Recomendo. Muito bom, e o prefácio é incrível. Vocês tão fácil de achar, Sandra, porque é Collector's Items, né? Mas você tem um estante virtual, enfim, né? Com certeza. Nova, quem quiser visitar o livro, estamos aqui. Fechou? Muito bom, Salibão. Para finalizar, faça como de novo agradecemos aí a sugestão do Paulo Buchal, do Rafael. Faça seu comentário, dê sua sugestão. Se estiver dentro do nosso repertório, seguramente nós faremos programas sobre os temas que você desejar. E não deixa de dar um like aqui no conteúdo, né? Que aí a gente expande cada vez mais essa mensagem, ok? Esperamos no próximo, hein, Salibão? Da onde veio esse tem muito mais. Até lá.